Amados alunos, boa tarde. Vim aqui para ajudar você a preparar uma boa aula de português, né? Já que esse é o nosso trabalho e eu estou observando que algumas pessoas estão tendo bastante dificuldade para montar a sua aula, então eu resolvi fazer esse vídeo para dar algumas dicas para você, tá? Lembrando que dar aula não é a mesma coisa que saber o conteúdo. Tá? A primeira coisa que você tem que fazer é estudar bastante o assunto que você está dando aula e entender ele de verdade, porque as pessoas vão te perguntar. E afinal, o objetivo desse trabalho é ajudar os seus amigos, né, que vão ser os seus alunos, e você mesmo a passarem nas provas da ETEC e do IFE. Tá? Então você tem que dar uma boa aula para ajudá-los e também para se ajudar. Então, dar uma boa aula significa estudar o conteúdo e pensar em como facilitar para o seu aluno entender esse conteúdo, tá? Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é você saber o conteúdo e a outra coisa é você pensar como eu vou ensinar esse conteúdo da forma mais fácil e simples possível, para que todo mundo saia compreendendo esse assunto. Então, não adianta você passar tudo o que existe sobre esse assunto. Você tem que selecionar o que é mais importante. Para isso, a Pro está aqui para te ajudar. Eu sempre falo, me manda a aula que você já tem, porque assim eu consigo te ajudar, se for o caso, tá? Então, não deixa de entrar em contato comigo e mandar o que você já tem, tá? Eu, pelo menos, sou mais experiente que você. Eu sei o que é necessário e o que é desnecessário ensinar. Tá bom? Então, primeira coisa, especialmente para os alunos do 9º ano D, vocês estão dando aulas muito informais, tá? Isso tá prejudicando bastante, porque vocês são amigos, vocês são legais, tal, e aí acaba que a aula fica muito na brincadeira e ela acaba não acontecendo de verdade. Tá, então eu vou pedir um pouquinho mais de seriedade da parte de vocês, porque uma aula precisa ser bastante consistente. Se a gente só brincar, não vai dar para entender profundamente o assunto, tá? Outra coisa que eu não queria que vocês dessem uma aula muito rasa, tá? Teve sala que deu aula muito rasa, ela falou assim, só um detalhezinho sobre a matéria. Não, o objetivo é que vocês acertem questões difíceis que vocês vão se deparar. Então, vocês têm que trazer questões difíceis, questões profundas, tá? Para isso você vai ter que estudar bastante. Não adianta só explicar a matéria. Português é uma matéria que a gente não tem muito o que explicar. A gente tem que mostrar exemplos, a gente tem que mostrar situações, mostrar casos. Então, eu sugiro que você prepare um material, tá? Prepare um slide. Se você precisar de ajuda, eu te ajudo. Não, mas você pode pedir para outra pessoa te ajudar também. Você pode preparar um handout. O que é um handout? É uma folhinha com as explicações e já com o exercício impresso, tá? Isso tudo para facilitar a sua explicação. Você pode usar a lousa também. Só que se você explicar tudo na lousa, você vai gastar muito tempo anotando as coisas, tá? Porque não tem só a explicação, tem o exercício também. Então, eu sugiro que você leve um material já para os seus colegas, tá? Não dá para apresentar exercícios sem a correção. Gente, os seus amigos precisam saber se entenderam a matéria que você ensinou. Então, você precisa corrigir com eles os exercícios, tá? E outra coisa, eu queria que você, sempre que explicasse alguma coisa, você apresentasse exemplos, tá? Porque os alunos não visualizam as coisas. Não adianta você falar assim, se o advérbio for esse, então você põe o pronome aqui. Não, os alunos precisam visualizar. Para isso você tem que mostrar exemplos, tá? Então, eu recomendo que você assista videoaulas sobre os assuntos que vocês têm que dar aula. Então, por exemplo, peguei crase. Tem 1 milhão de vídeos sobre crase. Pega lá no YouTube, crase. Põe assim, você vai ver, assistir um monte de aula que vai poder te ajudar a entender o assunto e a pensar formas didáticas.
ou seja, as formas fáceis de traduzir esse conteúdo para os seus amigos, tá? Tirando alguns sites, né, que tem esse www.soportugues.com.br, tem o site da InfoEscola, tá? Eles sempre ajudam bastante vocês a estudar, tá? Mas eu queria que vocês estudassem primeiro, vissem outras pessoas dando aula sobre esse assunto, daí os vídeos das videoaulas, né, do YouTube, e eu queria que vocês pensassem numa aula que os seus amigos realmente vão aprender, tá? Não façam isso só como um trabalho da professora. Faça isso como uma forma de ajudar os colegas de vocês a passar na ETEC no IF, tá bom? Então, tá aí as dicas. Se precisar da minha ajuda, você tem meu WhatsApp, tem meu Face, só entrar em contato, tá bom? Beijão!